capítulo 9. Louvado seja Deus. Mateus, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7, da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Tem um hino que diz assim: oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Deus, aleluia. O desejo de Deus é salvar a humanidade do pecado. Louvado seja Deus. Estamos aqui mais uma vez para estar falando do amor do Senhor Jesus. É gratificante para o ser humano como as oportunidades que Deus nos dá. Deus dá oportunidade para o seu servo estar pregando, anunciando a sua palavra, e também dá oportunidade para as pessoas que ainda não conhecem ao Evangelho, não conhecem ainda Jesus, a se chegar a Ele, a se converter ao Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Mateus capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim o versículo 1: e entrando no barco, passou para outra margem, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Eis que alguns dos escribas dizia entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse então ao paralítico: levanta-te e toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus dizendo para o paralítico. O versículo 7, último: e levantando-se o paralítico, foi para a sua casa. Louvado seja Deus. Só está dizendo aqui: levanta-se e foi para a sua casa. Mas eu disse, que Jesus disse, mas porque é a palavra de Jesus, e foi Jesus também que disse para o paralítico: levanta e vai para a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já no capítulo 8, começando já a mensagem do Senhor, antes de chegar aqui no capítulo que eu acabei de ler, nos fala de um homem endemoniado de Gadara. Está registrado em Mateus capítulo 8 e versículo 28. A palavra de Deus nos fala que, tendo Jesus chegado a outra margem da província dos Gadarenos, saíram ao encontro dois endemoniados. Aqui Jesus, quando ele esteve aqui nesta terra pregando o Evangelho, Jesus andava em embarcação, Jesus andava em barcos para atravessar os mares, para atravessar de um mar para o outro. E Jesus, tendo chegado à margem da província, encontrou uns homens endemoniados. A palavra de Deus nos diz que eles eram endemoniados de Gadara. E a palavra de Deus nos fala que aqueles homens vieram até Jesus. E a palavra de Deus nos fala que aquele homem estavam vindo do sepulcro. A palavra de Deus também nos fala que aqueles homens, eles estavam
acorrentado, estavam presos em grilhões e ninguém podia arrebentar aquelas correntes porque eles estavam endemoniados. E a palavra de Deus nos fala que eles estavam com vários demônios nos seus corpos. Por isso que era difícil das correntes, era difícil daqueles homens ser pegos por alguém, porque eles estavam com vários demônios em seus corpos. A palavra de Deus nos fala que eles estavam com mais de 2.000 demônios nos seus corpos. Mas a palavra de Deus nos diz, quando Jesus chegou naquele lugar, de repentemente aqueles demônios saíram do corpo daqueles homens. Louvado seja Deus. Então Jesus, ele não media esforços para libertar o ser humano. Jesus, ele não media distância para salvar o ser humano. E aqui no versículo 8, capítulo 8, versículo 28, e alguns versículos nos fala a história deste homem endemoniado. Jesus andando naquela época pelas cidades, pelas aldeias, pregando e anunciando o reino de Deus. E Jesus dizia que o reino dele não era daqui da terra, era do céu. Aleluia. Então Jesus fez vários milagres, Jesus fez várias maravilhas, Jesus libertou várias pessoas, Jesus curou também várias pessoas. Louvado seja Deus. E aqui no capítulo 9 nos diz assim: e entrando no barco passou para outra margem e chegou à sua cidade, e trouxeram um paralítico deitado numa cama. Aqui nos diz que Jesus, passando para o outro lado da margem, para o outro lado da sua cidade, trouxeram um homem deitado numa cama. A palavra de Deus nos fala que aquele homem, ele era paralítico desde a sua nascença. E aqui nos diz que Jesus, louvado seja Deus, estava ensinando na sua casa. E algumas pessoas pegaram aquele paralítico e desceram até onde Jesus estava. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Porque onde Jesus estava, iria muitas pessoas para ouvir Jesus pregar a sua palavra. Sempre onde Jesus estava falando do amor de Deus, sempre tinha várias pessoas para ouvir Jesus falar. Porque Jesus, ele veio a esta terra com um propósito. Jesus veio a esta terra com um objetivo. Jesus veio a esta terra para morrer pela humanidade, para sofrer pela humanidade, para pagar o preço pela humanidade. Louvado seja Deus. E aqui nos diz que trouxeram um paralítico deitado na sua cama. Aleluia. Aqui nos diz que 4 pessoas levaram aquele paralítico deitado numa cama e chegaram e fizeram um buraco no telhado, porque eles não podiam entrar, porque tinha muita gente na porta, porque Jesus estava ensinando dentro da sua casa. Então aquele homem não podia entrar pela porta. Então aqueles homens que estavam levando aquele enfermo, botaram ele por cima da casa onde Jesus estava ensinando. E a palavra de Deus nos fala que desceram aquele paralítico e chegou aos pés do Senhor Jesus. E a palavra de Deus nos fala, e Jesus, vendo a fé deles, Jesus disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. Então o maior milagre da humanidade, o maior milagre da vida do ser humano
é os seus pecados ser perdoados. Primeiramente, Jesus disse para ele: perdoados estão os teus pecados. Então, o mais importante da vida do homem, o mais importante da vida da mulher é ser perdoada por Jesus de Nazaré. E já no versículo 4 nos diz: mas Jesus, conhecendo os pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Aqui Jesus está falando para os fariseus. Fariseus eram as pessoas que conheciam a lei de Deus. Fariseu era a pessoa que diziam que conhecia a Deus, mas não reconheceram o Filho de Deus, que foi Jesus de Nazaré. E quantas pessoas nesses dias também não têm conhecido que Jesus veio a esta terra para pagar o preço do pecado da humanidade. Então aqueles fariseus disseram em seus pensamentos: louvado seja Deus. E Jesus, conhecendo os pensamentos deles, porque Jesus conhece o coração do homem. Jesus sabe o endereço da casa do ser humano. Jesus sabe o número da tua identidade. Jesus sabe o que você está pensando agora. Jesus sabe o que você está fazendo agora. Jesus sabe o que você vai fazer mais tarde. Porque Jesus, Ele conhece os pensamentos do ser humano. A palavra de Deus nos fala: antes que a palavra venha na nossa boca, o Senhor Jesus já sabe o que nós vamos dizer. Então Jesus, Ele conhece o íntimo do ser humano. O outro ser humano só conhece por fora, mas Jesus, Ele conhece o coração. Jesus conhece dentro do ser humano, porque foi através de Jesus que o ser humano vieram a esta terra. Louvado seja Deus. E por isso que Ele conhece os pensamentos do ser humano. Muitas das vezes a pessoa quer se esconder de alguma outra pessoa, achando que não tem ninguém vendo. Mas aqui nos fala a palavra que Jesus conhece o pensamento. Se Jesus conhece o pensamento, Ele sabe o que o ser humano vai pensar. Ele sabe o que o ser humano vai falar antes que a palavra saia na vossa boca. Porque Ele tem poder. Ele é onisciente. Ele é onipotente. Ele tem tanto poder no céu como Ele tem na terra, e como Ele tem também debaixo da terra. Louvado seja Deus. E no versículo 5 diz: pois qual é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Louvado seja Deus. Dizer para uma pessoa que os seus pecados são perdoados é fácil para o ser humano, porque o ser humano, ele não está vendo que os seus pecados são perdoados. Mas Jesus, Ele tem o poder para perdoar os pecados do ser humano. Ele diz na sua palavra: perdoados estão os teus pecados. E Ele também diz: levanta e anda. Jesus, Ele não só tem poder para perdoar o pecado, mas Ele também tem poder para levantar o paralítico que está deitado na sua cama. Jesus, Ele tem poder para abrir os olhos dos que estão cegos. Jesus, Ele tem poder para destapar o ouvido daqueles que estão com seus ouvidos tapados. Porque Jesus, Ele tem o poder. Aqui eles procuraram para o Senhor Jesus, e Jesus disse para eles: pois qual é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta e anda? E Jesus dá uma resposta.
para você saber que o Filho do Homem tem poder na terra. Eu não só digo a ele, perdoados são os teus pecados, mas eu também digo, levanta e anda. Disse Jesus na sua palavra. Louvado seja Deus. Então Jesus, ele tem um poder para perdoar o pecado do homem. Ele também tem poder para levantar a pessoa que está encamada. Louvado seja Deus. No versículo 6 diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado. Disse então o paralítico: levanta e toma a tua cama e vai para a tua casa. Aleluia! Louvado seja Deus. Esse paralítico, ele andava numa cama, mas aqui nesse versículo o Senhor diz: pega a tua cama e vai para a tua casa. Aquele homem, ele carregava uma cama nos seus ombros, mas quando ele teve um encontro com Jesus, em vez de ele levar a sua cama nos seus ombros, agora ele está levando, louvado seja Deus, em vez de ele ser levado, louvado seja Deus, em cima de uma cama, agora aquele homem está levando a sua cama nos seus ombros. Louvado seja Deus. Ele era levado numa cama, mas quando ele teve encontro com Jesus, ele que passou a levar a cama, porque Jesus, além de perdoar os seus pecados, Jesus também curou aquele paralítico que estava paralisado muitos anos, e Jesus perdoou os seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E Jesus disse no versículo 7, ele levantando-se foi para a sua casa. Então aqui já foi o paralítico. Jesus, depois que perdoou os seus pecados, Jesus, depois que curou aquele paralítico, agora ele diz: levantou-se e foi para a sua casa. Quando Jesus deu a ordem àquele homem que estava encamado, Jesus disse: levanta e anda. E aqui nesse versículo 7 ele diz: agora vai para a tua casa. Porque aquele homem, ele vivia muito tempo ali naquela região. Muitas das vezes podia ser que ele não estava, muitas das vezes, olhando seus familiares. Muitas das vezes ele não ia diariamente na sua casa. Então, para saber que Jesus estava perdoado o pecado daquele homem, Jesus disse para ele: vai para a tua casa, para que aquele homem, os seus irmãos ou a sua mãe pudesse ver o milagre que Jesus tinha feito na vida daquele homem. Jesus deu uma ordem: vai para a tua casa. Louvado seja Deus. Então foi um privilégio para aquele homem que estava há muito tempo com aquela enfermidade. Jesus disse para ele: vai para a tua casa. Glória a Deus. Porque Jesus sabe a necessidade do ser humano. Jesus sabe a necessidade da humanidade. E Jesus sabe que a humanidade precisa ser perdoada por Jesus de Nazaré. Jesus sabe que o ser humano precisa se arrepender dos seus pecados. Jesus sabe que o ser humano precisa se voltar de novo a Deus. Jesus deu uma ordem ao homem lá no jardim do Éden, que não comesse do fruto do bem e do mal. E no dia que eles comessem, certamente eles morreriam, seriam lançados fora do jardim do Éden. E já no capítulo 3 de João, em versículo 16, o Senhor disse: porque Deus amou o homem, Deus amou a mulher de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
A primeira ordem foi lá no Jardim do Éden. Jesus disse: não come do fruto. E a segunda ordem foi: não pereça. Jesus, ele não queria que o homem comesse do fruto, porque o homem, ele foi privilegiado. Porque Adão, o primeiro homem, nós sabemos através das Escrituras que Adão foi o primeiro homem feito por Deus. E Deus deu uma ordem ao primeiro homem que não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse, certamente ele morreria. Mas o homem desobedeceu a voz do seu Criador, desobedeceu a ordem de Deus. O homem, ele foi criado com um propósito aqui nesta terra. O homem foi criado com um objetivo aqui na terra. Você pode dizer nesta hora: por que eu nasci? Por que Deus me fez? Deus, ele te fez com um propósito. Deus te fez, te botou neste mundo para tu gozar das maravilhas que Deus criou. Mas ele também deu uma ordem para que o homem não comesse do fruto do bem e do mal, porque no dia que ele comesse, certamente morreria, se afastaria da presença de Deus. Adão, ele foi um homem privilegiado, porque a Bíblia diz que Deus falava com ele. Mas no dia que Adão desobedeceu, logo Adão se afastou da presença de Deus. É por isso que está escrito: porque Deus amou o homem de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O grande amor de Deus, Deus ele é uma pessoa, um homem que tem um amor tão grande para a humanidade. Vamos ver o amor de uma mãe, que muitos de nós dizemos que a mãe tem um amor tão grande para com o seu filho, mas nós sabemos que muitas mães às vezes abandonam o seu filho. Mas o amor de Deus, ele é maior do que o amor de uma mãe, porque uma mãe, ela não teria coragem de dar o filho para morrer por alguém. Então o amor de Deus já é maior do que o amor de uma mãe. Não pode nem se comparar o amor de Deus com o amor de uma mãe, porque nós sabemos que muitas mães, muitas das vezes, abandonam o seu filho. Mas Jesus não, ele veio e morreu e deu a vida dele por nós. Já uma mãe, ela tem um amor tão grande, mas ela não teria a coragem de dar o filho dela para morrer por alguém. Mas Deus não, o amor de Deus é tão grande que ele deu o seu filho para morrer por mim e por você. Vê tanto o amor de Deus para a humanidade. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que o homem não perecesse, para que o homem não morresse, mas tivesse a vida eterna em Cristo Jesus. E a vida eterna não é aqui na terra. A vida eterna é no céu de glória, ao lado do Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós estamos aqui nesta terra só de passagem. Nós somos peregrinos nesta terra. Um dia nós vamos partir desta terra. Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Por que Deus me criou? Por que Deus me botou na terra? E outra pergunta é: para onde eu vou? Essa é uma pergunta que a humanidade tem que fazer. Por que Deus me criou? Por que Deus me botou no mundo? Deus, ele te botou no mundo com o propósito de tu glorificar e bendizer o nome dele. E o ser humano também tem que dizer esta pergunta: para onde nós vamos quando partir desta terra? Para onde tu vai quando partir desta terra? Muitas pessoas dizem: rapaz, o inferno é aqui na terra.
Se o inferno fosse aqui na terra, era muito bom para a humanidade. Porque a gente fazia o que queria, pensava o que queria, morria e ficava aqui na terra. Mas não é. A palavra de Deus nos fala de ter um lugar para a eternidade. Nós estamos aqui nesta terra de passagem. Um dia o ser humano vai partir desta terra. E a Bíblia nos diz que há 2 lugares para a eternidade. O primeiro lugar para a eternidade se chama o céu de glória. Esse é o lugar que todo ser humano quer ir, para o céu. Se nós perguntar quem quer ir para o céu, todo mundo quer ir para o céu. Mas a palavra de Deus nos fala que há 2 lugares para a eternidade. E a palavra de Deus nos fala que muitas pessoas morrem no Senhor Jesus. Se morre com Jesus, vai para onde? Para o céu. E a Bíblia também nos diz que muitos morrem em seus delitos e pecados. Se morre no pecado, vai para onde? Para o céu é que não vai. Porque lá no céu não entra pecado. Lá no céu não entra de qualquer jeito. Nós estamos pregando a mensagem do Evangelho de Deus. A mensagem que transforma a vida do cachaceiro. A mensagem que transforma a vida do macumbeiro, do feiticeiro. Esta mensagem, ela transforma a vida do homem sexual. Ela transforma a vida da mulher lésbica. Esta palavra, ela tem poder para libertar o homem do pecado. É a única palavra que tem o poder para libertar o ser humano dos vícios, do pecado. É a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E a palavra de Deus, ela é verdadeira. Se ela é verdadeira, então ela tem o poder de perdoar o ser humano. Porque a palavra de Deus é a boca de Deus, a Bíblia. Então, se é a boca de Deus, se é Deus que está falando, então Deus, ele se responsabiliza. Se ele está dizendo que o ser humano é pecador, o ser humano é pecador. Se ele está dizendo que o ser humano precisa se arrepender, o ser humano tem que se arrepender dos seus pecados. Porque a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer na terra. Se não há justo na terra, então o ser humano precisa se arrepender dos seus pecados. Se Jesus veio e morreu, foi para perdoar os nossos pecados. Mas você pode dizer, rapaz, eu não bebo, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca matei ninguém, eu preciso me arrepender. Você precisa se arrepender, porque a palavra de Deus nos diz que se com tua boca tu confessares a Jesus, em teu coração tu creres que Deus o ressuscitou do morto, tu serás salvo. Aleluia. Com a boca se faz com confissão, e com o coração se crê para a justificação dos pecados. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele é justo e fiel para perdoar os pecados. Mas você pode dizer nesta hora, rapaz, eu não tenho pecado, eu nunca matei ninguém. Pecado não é só você, porque você matou alguém, não. Porque a Bíblia diz que o ser humano já nasceu no pecado. O ser humano já nasceu no pecado. Então foi por isso que Jesus veio, porque o ser humano já nasceu no pecado. E para ir para o céu, o ser humano precisa se arrepender. Os seus pecados precisam ser perdoados. E só quem pode perdoar o pecado da humanidade é Jesus de Nazaré. Assim como ele fez com esse paralítico. Além dele curar o paralítico, ele ainda perdoou os seus pecados. Mas primeiramente ele fez o que? Perdoou o pecado do paralítico. E depois ele disse, levanta e anda e vai para a tua casa. Porque não vai adiantar você ser curado da tua enfermidade e teus pecados não ser perdoados. O que vai adiantar? Só tu ser curado, morrer
e viver uma vida para a eternidade longe de Jesus. Mas não, Jesus, o maior milagre é que os pecados sejam perdoados. Aleluia. O maior milagre, porque a palavra de Deus nos fala de um certo homem que era leproso, e a lepra é considerada hoje como pecado da humanidade, porque a lepra é uma doença incurável. Então o pecado, ele é comparado com a lepra, só pode ser curado quando o ser humano tem encontro com Jesus. Então, para o pecado ser perdoado, o ser humano tem que ter encontro com Jesus. Como que eu tenho encontro com Jesus? Conhecendo a sua palavra. Louvado seja Deus. Então Jesus, ele veio nessa terra com um propósito, para salvar a humanidade. E nós estamos nos últimos dias na terra. Não precisa você ir muito longe. Se você abrir a tua televisão, você vai ver o que estão acontecendo aí no mundo afora. É várias doenças que antigamente não tinha. É várias casas sendo subterradas. É várias enchentes. Em vários lugares que não existia, agora já tem. É terremoto em vários lugares. É várias doenças. Agora tem nova doença aí chamada vírus, coronavírus. Isso aí é sinais da vinda de Jesus. No livro de Mateus nos fala, quando estivesse perto do fim dos tempos, isso tudo aconteceria. Iria se levantar falsos profetas. O que nós estamos vendo hoje? Se você abrir a televisão, o que você mais vê é pessoa distorcendo a palavra de Deus. O que é isso? É o fim dos tempos. É os sinais que estão se cumprindo. É as profecias que estão se cumprindo. Mas as pessoas não estão dando crédito. Mas enquanto a igreja estiver na terra, a igreja está aqui para pregar o Evangelho de Jesus. O papel da igreja é pregar a palavra. O papel da igreja é pregar o Evangelho para que o ser humano venha se converter, para não ir para o inferno. Esse é o papel da igreja, pregar a palavra da verdade, pregar o arrependimento, pregar a salvação, pregar que Jesus está voltando. Você está olhando para o céu, esse mesmo céu que está em cima da tua cabeça, qualquer hora ele vai se abrir. E a Bíblia nos diz que os anjos do Senhor vão tocar a trombeta, e o céu vai se abrir, e o Senhor Jesus vem na nuvem com os seus anjos, e ele vem buscar os seus servos, aqueles que obedecem a sua palavra. E a Bíblia nos diz que ele vem como um relâmpago, sai do oriente para o ocidente. É não abrir e piscar de olhos, vai ser rápido. Então muitas pessoas vão ser pegos de surpresa, porque a Bíblia nos diz que a gente não sabe nem o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. Jesus, ele falou na sua palavra que ele iria nascer e nasceu. A Bíblia também nos fala que Jesus iria morrer, ele morreu. A Bíblia também nos afirma que Jesus iria ressuscitar, e ele ressuscitou. A Bíblia também nos afirma que Jesus iria para o céu, e ele também foi. A Bíblia também nos afirma que Jesus iria voltar um dia, e ele vai voltar um dia. Louvado seja Deus. Mas esse dia ele não deixou registrado. É duas coisas que Jesus não deixou registrado: é a sua vida e quando o ser humano vai morrer. Então que você esteja preparado quando Jesus vir buscar o seu povo, para que você esteja preparado para subir com o Senhor Jesus. Ou também você esteja preparado quando partir desta terra. Muitas pessoas não sabem para onde vão.
A palavra de Deus nos fala que o vento vai para um lado e para o outro. Então assim é a vida do ser humano. O ser humano, ele não sabe para onde ele vai quando partir desta terra. Por isso que muitos estão aí vivendo as suas vidas distanciados dos caminhos do Senhor, achando que quando morrer vão para o céu. Mas a palavra de Deus não nos fala desse jeito. Para ir para o céu tem só um caminho, que é Jesus de Nazaré. E para ir para o céu só tem uma porta, que é Jesus. E esta porta, ela é estreita. A porta da graça ainda está aberta, mas um dia esta porta vai se fechar. E a mesma oportunidade que tu está tendo hoje, tu não vai ter. Então é momento do ser humano se voltar ao Senhor Jesus. Aleluia. Muitos sabem discernir quando vai chover. Muitos dizem, rapaz, vai chover porque o tempo está nublado. E Jesus também deixou os seus sinais, para que o ser humano, quando olhasse, sabesse que Jesus estava próximo da sua vida. Aleluia. Você sabe discernir a hora que vai chover porque o tempo está nublado. Então você tem que saber discernir quando o tempo está próximo da vinda de Jesus, porque os princípios, os seus sinais estão se cumprindo na terra. Hoje o que mais a gente vê é um pai matando um filho, ou é um filho matando um pai. Quantas vezes que a gente já olhou na televisão, ou perto de nós mesmos, isso acontecer? Uns 30 anos atrás isso não acontecia, mas hoje está acontecendo. Por que isso? É os sinais da vida de Jesus. Está escrito na sua palavra que os pais matarão os seus filhos, e os filhos seus pais no final dos tempos. É sinais. Jesus deixou os sinais para que o ser humano se acordasse e abrisse os seus olhos. Aleluia. Jesus, ele veio para perdoar o pecado do ser humano. Assim como Jesus disse para o paralítico: perdoados estão teus pecados. Então Jesus quer perdoar o teu pecado nesta hora, nesta tarde. Se você quiser, nós estamos aqui para orar por você. Hoje tu está aí agora, ouvindo a palavra, mas mais tarde a gente não sabe se tu está vivo. A gente não sabe. Então é a hora de tu te converter agora. Não deixa para fazer hoje. Amanhã o que tu pode fazer hoje? Então faz hoje, porque o dia de amanhã não te pertence, não nos pertence. Então a salvação é agora. Então Jesus está chamando o ser humano para se arrepender enquanto é tempo. A Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino do céu. E a Bíblia também nos diz em Atos 3,19: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Então o ser humano tem que se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.